Às 10 horas. Sabe que eu não sei? Sabe que eu não sei? É o que eu falei com o Gleison ontem. Eu soube que teria aula hoje ontem de noite. Às 19 horas. Pois é. Porque assim, eu estava planejado para vir na aula. Aí quando foi umas 10 horas, eu disse, não vai ter mais, vai ser dia 18. E vocês vão repor depois. Aí eu falei, olha, se for para repor depois, eu prefiro fazer logo a aula, nem que eu faça virtual. Mas eu prefiro manter. Ah, mas foi orientação. Ok, manda quem pode obedecer quem tem entendimento. Aí quando foi de noite, não, tá mantida nutrição, biomedicina, não sei o quê. Algumas foram mantidas, mas acho que é isso. E também tem a questão dos alunos que vêm de carga. Bom, pessoal, então, para quem não sabe, né, está sabendo agora que eu vou trabalhar farmacologia também com vocês. Especificamente algo que eu gosto muito de falar, principalmente na parte de exames. A farmacologia de vocês inclui exames bioquímicos e farmacologia. A única coisa que eu vou fazer diferente da ementa da disciplina é que na ementa de vocês vão primeiro falar de farmacologia para depois falar de exame. Eu acho errado, porque primeiro eu preciso entender quem é o paciente, para depois eu entender que remédio ele está tomando. Eu penso assim, primeiro você faz exame, depois você toma remédio. A lógica seria essa. Então, nós vamos trabalhar dessa forma. Eu preciso que vocês entendam primeiro os exames bioquímicos, para depois a gente pensar nas interações medicamentosas. E aí, quando eu digo que eu gosto muito do assunto, é porque eu realmente estudo. Né? Eu tive problemas há um tempo atrás, porque eu sou hipocondríaco. Sabem o que é hipocondríaco? A pessoa quando... A pessoa que tem medo de abrir exame. É isso. E toma muito remédio. É isso, a pessoa que tem medo de De adoecer. Então, toma muito remédio. Então, eu entendo do que eu tomo. Eu estudo antes o remédio para saber se realmente vai fazer efeito ou não, se é aquilo que eu quero ou não. Lembra que eu já comentei com vocês que eu discuto muito com o médico sobre essas coisas. Então, se o médico passa um remédio que eu não concordo, eu não vou tomar. Por exemplo, meu pai tem cardiomegalia. E o médico estava passando para ele furosemida. Furosemida, para quem não sabe, é um diurético. E aí eu dizia, mas diurético, para quem não tem edema, não funciona bem, pelo contrário, causa hiponatremia, que é a diminuição de sódio. E eu ficava me questionando até o dia que, na última semana, eu fui no médico com meu pai e falei, vem cá, por que ele está tomando furosemida se ele não tem edema, se ele, a pressão dele está boa, se ele tem todos os níveis controlados? Ele vai, vou tirar. É mesmo. Pois é. Se você não entende, como é que você vai Tem que discutir? salvar. Eu vi até um negócio, tem que salvar mais paciente farmacêutico e enfermeiro, porque médico sempre dá um meio. Pois é, e agora a gente precisa entender do que a gente está falando para a gente poder falar sobre isso. Por exemplo, todo mundo aqui já fez um hemograma? E aquele exame de sangue básico? E o hemograma te diz o quê? Mas é isso. Quando você fez o seu te diz o quê sobre você? Que estava bom, né? Glicose alta. Só deu uma apagão dela. LDL, só. Por quê? Porque normalmente a gente só olha o que está fora do padrão. Não é isso? Eu só olho o que está fora do padrão. Que o que me interessa é o que está ruim. Está bom, eu deixo. O que está quase ruim, também deixo. Eu só vou me preocupar com o que está fora do que é recomendado. Mas a gente não pode trabalhar assim, principalmente dentro da nutrição. Porque, por exemplo, Eric falou que o dele deu alterado o LDL. Mas se o LDL dele, o padrão fosse 300 e o dele desse 280, eu ia largar para lá? Eu não largaria. Mas pelo padrão, eu poderia deixar porque ele está dentro do recomendado ainda. Só que dentro do recomendado, que é um exame que a gente não faz rotineiramente.
Então, eu preciso estar atento a essas questões. Então, os exames, eles falam muito mais do que a gente imagina. E a gente precisa entender o que ele está falando com você, para que você consiga interpretar especificamente esse processo. Quando nós nutricionistas, a gente tem um grande problema com o exame, que é nem todo plano de saúde aceita exame pedido por nutricionista. A gente tem um grande problema com isso. A gente está fazendo surdo aceita. E aqui, para quem não consegue fazer exame fácil, um dos melhores lugares para você fazer exame é a faculdade de farmácia da UFBA. Só que lá está tudo 40, você tem que tirar cedo, que a fila é grande. Mas você faz todo e qualquer exame de sangue que você precisar. Hormônio, enzimas, lá faz tudo. Basta uma remissão do SUS. É isso que ele pede. Só que alguns planos de saúde não aceitam o nosso pedido. É um dos grandes problemas que a gente tem. Mas, em geral, a gente tem essa resolução do Conselho Federal de Nutrição de 2003, que dispõe sobre a solicitação de exames laboratoriais na área de nutrição clínica e da provimento. Então, resolve, no artigo 1º, compete ao nutricionista a solicitação de exames laboratoriais necessários à avaliação, à prescrição e à evolução nutricional do cliente ou paciente. Não sei se vocês sabem, mas por que hoje tem tanta resistência com o nutricionista pedindo exame? Porque nossos colegas fizeram besteira há um tempo atrás, né? Vamos dizer assim. Aí eu já vi colegas nossos pedindo ressonância magnética para um paciente que queria emagrecer. Por quê? Qual é a justificativa? Porque eu queria ver o diâmetro, a disposição de gordura na região abdominal. Fita inelástica, glicômetro, o próprio diâmetro abdominal sagital, tudo isso avaliaria esse processo. Eu não preciso de exame caro como uma ressonância magnética. É isso. Essa regulamentação é recente. 2003. Então, antes a gente poderia pedir qualquer tipo de exame. Conseguia, normalmente conseguia. Aí o plano foi criando resistência aos pedidos. Então, hoje a gente está trabalhando para que a gente consiga uma autorização legal, judicial, para aceitar esses pedidos. E o artigo 2º diz que o nutricionista, ao solicitar exame laboratorial, deve avaliar adequadamente os critérios técnicos e científicos da sua conduta, estando ciente da sua responsabilidade frente aos questionamentos técnicos decorrentes. Então, assim, você pode ser questionado sobre aquele exame que você está pedindo. Vamos supor vocês com um problema de rins. Aí você pede um raio-x das costas. Por quê? Você tem que justificar. Por que você está pedindo um raio-x das costas? Porque não é normal isso. Então, você tem que ter embasamento científico para aquela solicitação. Algumas vezes o plano de saúde já aceitou solicitação de exames que eu fiz para outras pessoas, porque eu coloquei um relatório junto. Eu fiz o pedido de exame e coloquei. Então, eles aceitaram. A ideia, pelo que eu vejo, não é só a questão de solicitar ou não. É solicitar e justificar o porquê que está solicitando aquele exame. Então, faz parte desse processo o entendimento sobre essas questões especificamente. E o que a gente vai ver nessa disciplina não é só para a disciplina, é para a vida da gente. Né? Porque assim, isso pode estar acontecendo com você enquanto nutricionista, mas pode estar acontecendo com você enquanto filho, enquanto sobrinho, enquanto pai, enquanto filho, enquanto uma série de coisas. Você precisa ter embasamento para poder responder sobre essas questões. E nós temos um grande problema. A gente não entende exatamente como é que funcionam os exames de um modo geral. Se fosse hoje para pedir um exame para avaliar uma doença, a maioria de vocês não saberia que exame pedir. A gente não tem conhecimento sobre isso. Por isso que a minha tendência é casar essa disciplina com o que a gente vai ver também de economia, que vocês vão fazer com um boot, né? Na quarta-feira. É quarta-feira. Que vocês vão fazer a disciplina de economia. Porque lá em cima você vai ver a doença. E para avaliar aquela doença? Como é que você faz? Porque você tem um exame físico, que é onde você vai aprender a avaliar a saúde nutricional. Mas eu tenho um exame bioquímico, que é o que a gente vai ver agora sobre esse processo. Os quadrados. Exames bioquímicos, possíveis. Tem vários, né? Tipo, nós temos vários matadores assim pra gente. A gente, O que eu quero é que depois dessa disciplina você não pega mais qualquer um.
e conseguir ler o hemograma completo. Todas as questões que o hemograma vai muito além do que está certo e está errado. Ele fala muito sobre o seu hábito alimentar. Pois é. Diga. Para quem está nas férias, porque, meu Deus, eu não entendeu uma coisa que está lá alterada. Vamos saber o que dá para alteração. Você consegue saber. Por exemplo, eu já falei para vocês que tem 2 exames que chamam pega mentiroso. Por que pega mentiroso? Porque ele não vai mentir nunca. O paciente mente, mas o exame. O primeiro deles é hemoglobina glicada. Hemoglobina glicada alterada, o paciente está tomando refrigerante, está fazendo carboidrato simples, não está fazendo exercício. E aí você pode dizer, na cara dele, que você não está fazendo isso. Porque o exame não tem como mentir. E o exame ainda pega uma faixa de até um mês. Então, por exemplo, minha avó fazia isso. Minha avó, perto de fazer os exames, ela fazia jejum. O máximo de jejum que ela conseguia ainda doava sangue. Porque faz o que a gente chama de hemodiluição. Porque eu tirei o sangue, tirei as coisas que estavam ruins, vai encher o corpo de novo de sangue, com novo sangue. Então não pega, eu diluo a fração. A hemoglobina glicada, ela se lascava. A hemoglobina não mente. É um marcador. E pense assim, eu tenho enzima, tenho hormônio e tem marcadores. Hemoglobina glicada é um marcador de comportamento. Ele vai te dar uma resposta para aquele comportamento que você tem. Pois é. E o outro é triglicerídeos. E quase todos nós, às vezes, quando fazemos exame, dá alterado. Por que? Porque triglicerídeo está errado. Porque qualquer coisa fora do padrão que você faça na sua dieta, triglicerídeos está errado. Por que o professor? Ontem foi aniversário de inglês. Tá? Ela tomou 2 copos de refrigerante. Triglicerídeos altera. Principalmente se ela tomou refrigerante e hoje ela não foi para a academia. A resposta é na hora. Enquanto que a hemoglobina glicada não é a resposta anterior, triglicerídeo é a resposta de agora. Do que aconteceu agora, especificamente. Então, a gente consegue ter esses marcadores especificamente para a gente entender nesse processo. Dentro daquela resolução que eu falei para vocês, a gente tem um parágrafo único que diz que, no contexto da responsabilidade que discorre o caput deste artigo, o nutricionista deverá considerar o cliente-paciente globalmente, respeitando suas condições clínicas individuais, socioeconômicas e religiosas, desenvolvendo assistência integrada junto à equipe multiprofissional. Tem exame que eu posso ter problema para fazer relacionado à religião? Já pararam para pensar nisso? Eu posso ter religiões que interferem nisso? Rapaz, será que talvez preventivo? Eu nunca vi. Do preventivo eu nunca vi, não. Mas bioquímico, você pode ter problema com o pessoal que é TJ. TJ tem muito problema com sangue, né? Não sei se vocês sabem, mas ele não faz doação, nem recebe doação. Eu me lembro exatamente qual é a passagem da Bíblia que fala sobre isso. Mas ele se apega a uma passagem da Bíblia específica que não permite que ele faça nem doação. Eu lembro que tem uma passagem, não lembro exatamente qual é. A depender do específico ou do alimento, da característica que pode ter problema com as religiões de matriz africana. Então, eu também preciso entender o paciente globalmente para entender qual é o exame que eu vou pedir e como é que ele vai interpretar isso. Considerar diagnósticos, laudos e pareceres dos demais membros da equipe disciplinar, definindo com esses, sempre que pertinente, outros exames laboratoriais. Por exemplo, qual é o exame mais barato que a gente pode fazer no paciente? Eu também preciso entender o preço. Porque às vezes o paciente vai lá, não tem dinheiro, eu preciso saber qual que eu vou pedir que vai me dar melhores respostas. Acho que eu quero muito bem, eu escrevi. Glicemia. Pronto. Chegou uma pessoa para você atender. Ele ganha um salário mínimo, não tem plano de saúde, não tem tempo de fazer exame no SUS. Você precisa de um exame específico, você vai ter que escolher um para fazer. Talvez glicemia seja melhor.
rápido, barato, às vezes faz em farmácia, fácil resposta, a depender. E os outros parâmetros de pressão, você consegue medir na farmácia também, você tem outros locais. Então, é um exame barato e você consegue dar uma resposta sobre isso. Atuar com o sistema de paciente globalmente, desenvolvendo assistência integral e equipe multidisciplinar, então não é só aquele exame ou aquele paciente, eu tenho que entender todo o contexto que ele está inserido, respeitando os princípios da bioética, solicitar exames cujos métodos e técnicas tenham sido aprovados cientificamente. A gente teve um problema agora na pandemia com o pessoal do ozonioterapia. Todo mundo lembra da ozonioterapia? Onde é que ficava a ozonioterapia? Hã? Você passa no nariz, aí você vai caminhando assim para trás. O próximo buraco que você achar é lá. Era lá que eles aplicavam. Então, é uma aplicação da ozonioterapia andava. Se fazia, buscando benefício à saúde, que não tinha um respaldo consistente cientificamente para aquilo dali. E que, a depender da pessoa, é um exame muito invasivo. Para mim, é um exame invasivo. Muito invasivo. É igual, por exemplo, colonoscopia. Está agora, com a morte de Preta Gil e outras pessoas, né? Com o fato do câncer coloretal, está muito se falando sobre a questão da colonoscopia, da endoscopia, para fazer esses exames. Alguém já fez colonoscopia? Já viu quem fez? Seu filho não lembra. Se você fizesse ele, Meu pai, ele não fez assim pra minha mãe. gente, o preparo é muito ruim. É muito ruim o preparo. Por exemplo, meu pai deixou de fazer porque passava mal no preparo do exame. Como é o preparo do exame? Primeiro você faz um jejum, se eu não me engano, posso enganar, é 36 horas antes. Então você começa a deixar de comer certas coisas 36 a 48 horas antes. Comece. Aí quando dá 24 horas antes, você para de comer tudo. E água também. 12 horas antes, você não bebe mais água e toma um laxante. É isso. Então imagine, você vai botar fora o quê? Aí a pessoa passa mal. Então, eu tenho que pensar nesses anos também do ponto de vista de complexidade, de dificuldade do paciente fazer. Mas você quer que ele até que fizesse, ela pode tentar unidade e ainda outros trabalhos. Aí não pode ser. Não pode fazer colono no pequeno pedaço que parte, não. Porque ela não tem da pele. Ah, nós temos. É endoscopia, está na anestesia. Porque colonoscopia nem sempre ele toma anestesia geral. Né? Você tenta de lado, toma não. A minha sogra fez essa pergunta, acho que não fez que ela fez. Meu pai não tem o que para fazer, não. É anestesia local. Ó. Toma aí. Mas endoscopia toma geral. Inclusive eu amo uma anestesia de endoscopia. Menina, eu tô medo disso. Morro de medo. Meu pai deu show na clínica. Tinha uma mulher com pH-metro, né? Que é aquele fiozinho que entra aqui no nariz, vai até o estômago, fica 24 horas medindo a saída do estômago, ele queria puxar. E meu pai, uma pessoa tão tímida, que ele não dá bom dia a ninguém. Mas lá, ele conversador, meu Deus do céu. Tô para dar uns tapas aqui nesse estômago para ver se ele consegue. Eu tenho medo disso. Morro de medo. Tanto que eu preciso operar o nariz. Aí eu já falei que quando eu operar o nariz, só quem vai ficar comigo é meu irmão. Sim. Sério. Só o meu irmão. Porque se eu fizer besteira, qualquer coisa, eu confio nele. Minha mãe, de jeito nenhum. Ah, mas ele falou ideia. O quê? Aquela dali é perdida. Completo. E aí a gente começa falando dos indicadores hematológicos. Né? Outra coisa que eu já chamava a atenção de vocês no semestre passado, volto a chamar, é os termos técnicos para as coisas. Então, não são indicadores de sangue, são indicadores hematológicos. São índices hematimétricos. Eu meto outra coisa, hema é sangue, com H. Então, hematimétricos são medidas no sangue. Hematológicos são fatores do sangue. Então, todos agora têm os termos técnicos para isso especificamente. Eu ainda digo a você assim, hoje,
a gente tem muitas facilidades. Hoje, com a tecnologia, você consegue estudar muito mais fácil. Termo técnico. Imã com H é sangue. Então, hematométricos são medidas do sangue. Hematológicos são fatores do sangue, especificamente. Isso. Outra coisa. Hematológicos. Então, por exemplo, na verdade, eu estava falando com vocês hoje na facilidade de estudar, porque vocês têm tecnologia que ajuda bastante. Eu lembro que meu primeiro paciente de dieta 1, que é o que vocês vão pegar agora, vocês se falam de dieta 1, são as doenças da boca ao estômago. Né? É mais ou menos o que você pega com a endoscopia. Então, esse primeiro momento aqui. Meu primeiro paciente de dieta 1 não tinha estômago. Só isso. Cheguei no hospital, seu paciente está querendo vida. Fui lá, peguei o prontuário, paciente com... O meu termo técnico de retirada do estômago agora é... Isso. Mas ele tinha feito a ressecção total do estômago, porque era presidiário. Ele estava algemado na cama, paciente, e tinha tentado fugir da prisão e tomou tiro. E aí o tiro perfurou o estômago, ele teve que tirar o estômago. Só isso, e aí? Como veio? Pois é, foi a pergunta que eu fiz. Não. Dieta parenteral, que é dessa da veia. Você só usa no último caso. E quem prescreve é o médico, não é a gente. O paciente está segurando na mão de São Pedro. É São Pedro que a porta do céu? Acho que é. Está segurando na mão de São Pedro, assim, já. Aí ele volta para a perna. Hã? Eu não vejo de alta compadecida. Eu acho que é São Pedro. O paciente está muito mal. Aí ele faz parenteral. Do contrário, sempre vai ter uma via de acesso. Sempre vai ter uma via de acesso. Aí, o que eu me espantei foi quando eu fui estudar, paciente sem estômago, ele come quase normal. Eu só tenho que melhorar fracionamento, consistência e o tipo de alimento. Só. Mas ele come tudo como... E aí, ele ficou com aquele negócio de porque ele tem caído? Não. Tira o estômago. E é uma variedade. Quem faz mais grande? Tira o estômago. Tira o estômago tem do tamanho de 50 ml, não tão ruim. É quase a mesma coisa. No dia que eu atendo o paciente, minha lógica é essa. Eu falei, é quase uma bariátrica. Então, vou partir do protocolo de bariátrica para poder fazer a adaptação dele. E depois disso, uns 3 dias depois, eu descobri que o avô de uma amiga minha tinha tirado o estômago por conta de um câncer. Aí vou eu entrevistar o velho. O que o senhor fez? Como foi lá no início? O que o senhor comia? Não sei o que. Eu disse, não. Tenho minha dieta perfeita. Agora só para tomar. Foi a alternativa. Hoje não. A gente olha no Google. O Google já te dá uma série de informações sobre isso. Especificamente. Naquela época não tinha essa facilidade toda como é hoje. A tecnologia não facilitava isso especificamente. E aí, quando a gente fala de sangue, vocês vão lembrar que o sangue ele é constituído de 3 tipos de células básicas, né? Os glóbulos vermelhos, eritrócitos e hemácias, glóbulos brancos e leucócitos, plaquetas e trombócitos. São mais ou menos esses 3 tipos que a gente tem. Assim. E quando a gente avalia proteína, a gente sempre avalia hematócrito e hemoglobina. Dentro do sangue são essas características que a gente tem. Então, ele é constituído dessas 3 linhagens de células e cada uma delas vai te falar alguma coisa. Isso aqui, gente, eu estou falando o iníciozinho do seu exame de sangue. Abrir o exame de sangue, a primeira parte que aparece é isso aqui. Que aí, normalmente, o pessoal chama a fase vermelha e a fase branca. Branco vai falar do seu sistema imunológico, vermelho vai falar das frações do seu sangue, especificamente. Então, quando a gente centrifuga
o sangue ele vai ser dividido nessas partes que vocês estão vendo aí, né? Leucócitos, plasmas, hemácias e plaquetas propriamente dito. Não sei se vocês já viram, mas tem muitas vezes pacientes que recebem doação de plaquetas. Já viram que tem alguns tipos de doença? Que aí pedem doações de plaqueta. O que é essa plaqueta, né? São células que participam do processo de coagulação, auxiliando na interrupção do sangramento. Então, por exemplo, por essa definição, vocês conseguem pensar que tipo de paciente poderia receber doação de plaqueta? Você já viu alguém receber doação de plaqueta? Eu já. Pronto. É bem isso. Paciente que tem hemorragia. Mas tem um órgão do seu corpo que, se ele estiver ruim, você pode ter muitas hemorragias. E oftalmologia. Quem é que produz fatores de coagulação? Tem um chute para facilitar para vocês quem mais sofre de hemorragia no cachaceiro. Por quê? Fígado. Quem produz fatores de coagulação são o fígado. Então, por exemplo, pacientes com câncer terminal de fígado tem a tendência a receber doação de plaqueta. Pacientes com cirrose grave tem a tendência a receber doação de plaqueta. E por que eu faço a transfusão de plaqueta? Para que ele não tenha microhemorragias pelo corpo e morra sangrando. Eu perdi um tio tem mais ou menos, acho que 2 semanas, se tiver. E meu tio, ele tinha múltiplos cânceres. Ele começou com câncer coloretal, igual de pretagia exatamente, só que depois ele fez imunoterapia. E a gente não sabe se já tinha antes ou imuno piorou. A outra coisa da imunoterapia, a gente descobriu múltiplos tumores pelo corpo dele, inclusive muito grandes no fígado. Então, quando chegou perto dele morrer, ele começou a morrer por hemorragias. E aí, na época, eu falei assim, por que não faz a transfusão de plaqueta para ajudar? No caso dele, a transfusão de plaqueta não ajudaria, porque eram múltiplos lugares. E aí não era a coagulação que estava causando o problema, já era a célula tumoral causando destruição na região onde ela estava. Então, ele morreu por falência múltipla dos órgãos, e os órgãos faliram pela falta de sangue. E ele começou a perder o sangue. Ele vomitava, ele defecava, ele urinava sangue. Sangue. Então, nesse caso, o que a gente faz? Então, a gente tem o plasma, que é a parte superior, que é mais ou menos 55% a 60% do sangue, e 90% dele é água. Né? E nele vai ter proteína, açúcar, gordura, sais minerais e alguns tipos de células específicas do seu corpo. Então, quando eu retiro o plasma do sangue, é onde a gente faz a maior parte dos exames que interessam para a nutrição, especificamente. Leucócitos, também chamados de glóbulos brancos, eles vão estar ligados à defesa do organismo, contra a presença de elementos estranhos, como bactérias, entre outros tipos de defesas. E as hemácias são os glóbulos vermelhos, transportam oxigênio dos pulmões para todos os órgãos, eliminando o gás carbônico. Então, quem oxigena o seu corpo são as hemácias. Pacientes com anemia têm uma tendência a ter falta de água. Por que ele tem falta de água? Porque a hemácia não está funcionando muito bem. Alguma coisa está errada ali naquele processo. Então, a gente tem essa característica. Por exemplo, mulher com falta de água, uma das primeiras coisas que a gente suspeita é de anemia. Porque a mulher tem a hemorragia que ela sofre mensalmente, né? Que é a menstruação, umas em maior quantidade, outras em menor quantidade, vai depender muito dessas características. Então, uma das primeiras coisas que a gente suspeita é essa questão. Minha mãe, ela retirou o útero por conta de mioma. E aí, quando ela começou a sentir falta de água, achou que ela estava com tuberculose. Primeira coisa que ela achou, que minha mãe não é tuberculose, a senhora não tem febre, a senhora não tem mancha pelo corpo, a senhora não tem outros sintomas de tuberculose. Eu acho que é anemia. Dito certo, foi lá, bateu certinho a anemia, que é o que ela estava sentindo. Só que já estava tão grave a anemia que ela teve que retirar logo o útero. Porque e aí foi que a gente descobre as coisas, né? Que a hemorragia dela menstrual era muito grande. Minha mãe tinha dias que usava fralda. E durava assim 20 dias. 22 dias.
Então, era considerável. Ela teve que fazer. Ela tomava a injeção de um medicamento chamado Noripuru, que é, se eu não me engano, é uma reposição de ferro de hormônio, eu não sei exatamente. Mas é para poder levar a hemoglobina, porque cirurgia com hemoglobina tão baixa é risco. Então, minha mãe teve uma parada cardíaca na cirurgia. E eu assisti. Imagina, minha alma saiu. Ficou tenso. Tenso? Tenso é pouco. Porque assim, gente, hoje em dia a gente tem aquelas cirurgias videolaparoscópicas, né? Que é bem tranquilinho fazer, faz escurinho, não sei o quê. No interior, não. É quase aberta. Então, por exemplo, para a esterectomia, né, que é a retirada do útero que minha mãe fez, faz um corte no pé da barriga, grande, e levanta assim, ó. Uma camada grande. Então, você vê assim, uma carne fresca. Eu gosto. Eu já assisti várias. Da minha família eu não assistiria assim, não. Mas alguém da minha família assistiu. E no dela, depois que o médico chegou pro útero, eu tava com um frasco do lado que eu guardei. Eu tenho minha primeira morada, gente. Porra! Tá guardada, minha primeira casa. Guardei. Aí vai ele pedindo a minha, falou assim, por que você não tirou o ovário? Falei, por quê? Falei, porque vai deixar ele pra quê? Ela não vai ter mais filho. Vamos lá. Na idade que ela não tem. Isso aí é só para juntar cisto e ficar prejudicando. Não adianta, mas ele, se eu tirar, ela vai entrar na menopausa cedo. Eu falei, é bom que resolve mais cedo ainda. Pronto, tirou. E guardei também. Eu tenho um potinho com os útero e um potinho com os ovários. Feio, parece um chato. Decoração de casa aí. Ela estava escondida todo custo, ela quer horrível, né? Ela quer que eu enterre. Não vou enterrar, não. Deixa aí. Então, a gente tem... Você pode fazer reposição, mas é muito grave já nesse caso. Então, tem que ter bastante atenção. Né? No hemograma, como eu falei para vocês, tem isso aqui que aparece sempre no hemograma de vocês, mas ninguém olha. Só olha se está errado ou se está certo, mas ninguém sabe o que está falando lá. Ninguém presta atenção sobre isso. Né? Então, a gente tem 3 tipos de fatores que a gente olha no hemograma, que deve se olhar, mas muita gente não olha, que é a contagem de hemácias, dosagem de hemoglobina e determinação de hematócrito. O primeiro dele é VCM, que é o volume corpuscular médio, que é o volume da hemácia, ou seja, o tamanho dela. Então, ela tem um tamanho específico. Se ela estiver muito grande, ela não consegue se movimentar. Então, é uma anemia que a gente chama de macrocítica. Então, ela não pode estar grande demais. Então, isso que vai ser avaliado sobre isso. Se ela estiver pequenininha demais, também tem uma coisa errada, que é uma anemia microcítica. Então, ela está tão pequena que ela não consegue transportar oxigênio. Aí você tem um problema também. Perceba que eu não estou falando nem da causa, nem do tratamento. Estou só olhando o exame. Depois a gente vai entender o que é causa e tratamento de cada coisa. Mas, por enquanto, olhei aqui, o VCM está muito alto. Eu sei que a pessoa tem uma anemia macrocítica. Ele está anêmico. Bom, paro aí. Não sei mais nada sobre isso. Está muito baixo, eu tenho anemia microcítica. É isso que interfere. Diretamente, só para vocês terem uma ideia, o que interfere nesse tamanho aqui? Vitamina B12 e ferro, principalmente. Eles vão interferir nesse tamanho aí das células. Hemoglobina corpuscular média, que é a quantidade de hemoglobina dentro da hemácia, porque eu não preciso ter só a hemácia, eu preciso ter hemoglobina. Né? Porque eu preciso da hemácia, da hemoglobina e do ferro. Os 3 juntos é que levam o oxigênio pelo seu corpo. Então, não é só a hemácia, eu tenho que ter hemoglobina também. Então, a hemoglobina corpuscular média vai te dizer quanto de hemoglobina tem na hemácia. Se tem de mais, se tem de menos. E, normalmente, é o ferro que diz quanto vai ficar e quanto não vai ficar. Então, por exemplo, lembram lá que minha avaliação, vocês faziam uma avaliação da mucosa. Não fazia? Para olhar a mucosa ocular. A mucosa ocular, ela te dá a resposta disso aqui, ó. Porque se tem pouca hemoglobina, ela vai ficar esbranquiçada. Porque quem dá cor é a hemoglobina.
especificamente. Então, a gente tem essa interpretação. O professor foi fazer um exame e meu sangue estava da cor daquele quadro ali. Ó. Quer dizer que eu tenho muita hemoglobina? Não. Seu sangue pode estar simplesmente hiperconcentrado. Ou você pode ter pigmentos que interferem nisso. A gente tem pigmentos que interferem? Tem. Muitos pigmentos que interferem na coloração do sangue. Mas, no geral, é uma característica genética de cada um. Tem gente que tem sangue mais escuro, tem gente que tem sangue com tipo. Normalmente, não. Mas tem tipos sanguíneos que têm uma tendência a serem mais escuros, tipo O. O tem uma tendência a ser mais escuro. Tipo, o qual é mais claro? A B. A B tem uma tendência a ser mais claro. Todo mundo sabe qual é o seu tipo sanguíneo? Não. Eu devo Até eu esqueci de falar isso. Você já viu isso? Eu esqueci. Não, cara, sabe? Exame específico. Papo é RH. Eu fiz o exame esses dias e esqueci de ver. Já procurei esse do nascimento. Eu não mais gostei também, né? Pra mim, não sei. Mas na certidão tem isso? Na minha não tem. Não, mas agora tem. Só se for receita. Não, eu não sei. No de meus pais não tem, não. Minha namorada é as primeiras. Eu tenho muito pouco. Pois é, no dela tem? Não. Deve ser maternidade. O delegado. Agora, professor, já o paciente tem placa de ateroma bem alta, isso aí. É estranho. Você olha assim, a gordura é aplicação, a quantidade de gordura em cima, assim, Rodando. é. Mas é importante todo mundo saber se o RH, viu, gente? Deus o livre também conseguir, se qualquer coisa, né? Porque hoje, quando você vai fazer a identidade nova, que nem todo mundo conseguiu fazer ainda, se você tiver algum exame na hora, eles botam na identidade. Eu levei trocentas coisas, a minha identidade tem tudo lá dentro. De carteira de essa como é que eu consegui vaga? Eu entrava todo dia de manhã. A corrente já foi de cabreira lá. Aí um dia que eu abri 2 vagas. Pronto, corri e marquei para mim e minha mãe. Foi isso que ele fez. E meu irmão fez assim também, sabe onde? Lá em Simões Filho. Meu pai fez lá em Morani, conseguiu vaga mais fácil. Eu até esqueci de falar. Mas tem gente pedindo marca. Então, se você olhar todo dia, uma hora vai aparecer. Esqueci de fazer a parcela sem todo, esqueci. E é tipo assim, hoje para hoje. Eu olhei de manhã, a vaga era 9 horas da manhã. Pronto. Corri para ainda deu sorte. Pois é. Bom, além disso, a gente tem a concentração de hemoglobina corpuscular média, que é a distribuição de hemoglobina nas hemácias, porque não é só... tem uma foto ali na estante que vai mostrar. E tem o RDW, que é a distribuição do tamanho das hemácias, que é isso aqui, ó. Então, esses exames todos vão avaliar isso aqui que vocês estão vendo. Qual o tamanho médio das caixas? Então, o tamanho das caixas tem que ser uniforme. Não adianta ter uma grande ou uma pequena. Tem que ter todo mundo quase o mesmo tamanho. Então, o que mede o tamanho dessas caixas é o volume corpuscular médio. Qual o número médio de bolas nas caixas? Quem mede isso? Hemoglobina corpuscular média. Caixas estão muito vazias ou cheias. Quem mede isso é a concentração de hemoglobina corpuscular média. E os tamanhos são discrepantes, que é o índice de anisocitose, ou chamado de RDW. Hoje, um dos mais fáceis de vocês olharem é o RDW, que ele vai te dizer, por exemplo, assim, dentro da caixa, qual é a distância que tem de uma célula para outra. Então, assim, se tiver uma distância muito grande, você está muito além. Se estiver muito perto, você tem uma hiperconcentração. Porque, por exemplo, gente, existem doenças que fazem concentração de fatores no seu sangue. Como é o caso, por exemplo, da hemocromatose. A pessoa que tem hemocromatose, ela não consegue colocar ferro para fora do corpo. O ferro vai se acumulando. Acumulando. Nos dias de hoje, sabe qual é o melhor tratamento para a pessoa que tem hemocromatose? Sangria. Ela vai dar uma bolsa de sangue. Por quê? Porque o sangue se renova. Quando ele se renova, tem menos ferro. E diminui um pouco o ferro da dieta.
Depende de quanto dá o ferro. Ela tem que dosar ferro certinho. Por exemplo, a pessoa que eu conheço que tem, ela faz exame de 3 em 3 meses. E, consequentemente, ela tira uma bolsa de 3 em 3 meses. Eu acho os tratamentos mais tranquilos, assim. Eu preferia tirar uma bolsa sempre do que tomar remédio. Essa aqui teria Vai lá para próxima. Não. Tira esse cara. agora, se a pessoa tenta dar tatuagem, Não, pode. a tatuagem, no caso, atualmente, pode fazer, tipo, Você não pode doar sangue. sim. Tirar, ela vai embora. Vai tirar e jogar fora. É doado. Eu vi que deu uma diminuída, que antigamente era não sei quantos para tirar a doação. Era 2 anos, parece. Agora Acho que é 6 meses. Depois da tatuagem? Ué, doou sangue, depois da tatuagem. Ih, tem cara que nunca doou sangue. Eu já teve. Eu dou de 6 em 6 meses, certinho. Isso aí não, mas. É certinho, não é móvel certinho, certinho. E que é uma das coisas que, por exemplo, eu nunca fiz uma tatuagem. Primeiro que eu nunca achei nada que eu quisesse colocar no corpo. Porque eu sou muito chato, eu sou muito enjoado. E aí, tatuagem. Então, e se você desgostar depois? Você percebe que está tatuagem. Não, é impossível. Os amigos. Eu esqueço assim. Fala. Acho que eu não consigo mais. Então, olha, se você deve ser assim. Ou Acho que eu não consigo. Eu queria fazer aqui na escápula. Eu tenho duas aqui. Pois é, aí eu esqueceria. Aí Aí eu esqueceria. Já quis fazer um tribal na panturrilha. Eu acho massa, é o que eu acho bonito. Eu também gosto de pau. É. Hoje em dia eu não Já pensei em fazer aquelas faixas no braço, depois que eu descobri o significado de assistir. Ai, eu já fiz. Mulher, queira saber. Pô, Né, se você nem pesquisava. O negócio é baixo astral mesmo. deixa abaixo. É, muito baixo. o significado bem grande. Eu acho que era o significado, mas o povo começou a fazer porque achou bonito. Porque eu conheço gente que fez e que não é por conta disso. Tu fiz também. Tipo, conheço uma galera que o risco é aqui. É a quantidade que entra, Gleice. Pra fazer a colonoscopia. Entendeu? Jeito mais Se aplicativo. você mandar uma faixa, onde até onde o braço iria? O significado é esse. E aí, como é que a gente caracteriza uma anemia, por exemplo, né? Então, eu tenho que ter diminuição das hemácias, das hemoglobinas e dos hematócritos. E aí, quando eu penso em anemia, eu tenho que pensar qual é a anemia que a pessoa tem. Não é só anemia. Anemia é um diagnóstico geral. Qual é o tipo de anemia que essa pessoa tem? Porque pelo tipo, o tratamento é diferente. Então, por exemplo, se a pessoa ela tem diminuição de hemácia, hemoglobina e hematócrito, mas um aumento de RDW, CHCM, HCM e VCM, ela tem uma anemia megaloblástica por deficiência de B12 ou B9, que é chamada de anemia macrocítica. Então, entendam, esses fatores baixos e aqueles fatores altos, anemia megaloblástica. Então, não é ferro. O problema aqui não é ferro. É vitamina B12 e B9, que é o foco da minha dieta para aquele paciente. Então, observe que é aquele ditado que minha avó sempre disse: quem não sabe rezar, xinga Deus. Então, imagine, eu estou lá empurrando ferro na pessoa lá, para ela melhorar a anemia, não vai melhorar. Ferro não é o problema aqui. É vitamina B12 e B9. Ah, só um detalhe. Super comum paciente bariátrico ter esse problema. Muito comum. Paciente bariátrico, quase que com certeza ele vai ter esse problema. Por quê? Porque o líquido do meu intestino é aquela absorção. Mas ele está comendo vitamina B12 normal. Ele está até suplementando B12. É porque o corpo não consegue, né? Absorver a coisa. É mais ou menos isso. E por que ele não consegue absorver a B12 direito? Hã? Não. É por outra coisa.
E nunca mais na vida dele ele vai metabolizar B12 como era antes. Eu estudei isso aqui. Agora. No semestre passado. Quando a gente tira... quando a pessoa faz bariátrica, né? Ela tem aqui o estômago e aqui o início do intestino delgado, né? Que é o íleo, né? Não, duodeno. Duodeno, jejum e íleo. É isso? Acho que o início dele. 80% de tudo que você absorve vai estar aqui nesse início. Então, 80% de tudo que você vai absorver no seu organismo vai estar no início do intestino delgado. Beleza, ok. Vai fazer uma bariátrica. O que a bariátrica faz? Retira 90% do estômago. Ele vai ficar do tamanho de um punho. E retira 90% do início do intestino. Ele vai ligar essa parte daqui de trás com lá na frente. Puxa. Não. A cirurgia é restritiva e desabsortiva. Então, eu diminui o tamanho, puxei uma parte e diminui a absorção. Você só absorve B12 com o fator intrínseco, que é um fator produzido aqui. A vitamina B12 foi absorvida se tiver fator intrínseco. E aí você tirou o que produzia fator intrínseco. Então você não produz nunca mais. Obrigatoriamente você vai ter que suplementar fator intrínseco. Vitamina B12 e todas as outras coisas para garantir o mínimo de absorção. Mas ele sempre vai estar com B12 baixo. Sempre, mesmo suplementando. Ele sempre vai estar com B12 baixo. Por quê? Porque a parte onde absorvia foi retirada. Não sei se você já ouviu falar, eu também já comentei isso no mês passado. Tem muita gente fazendo cirurgia para corrigir diabetes. Como é a cirurgia para corrigir diabetes? Tira no intestino. Porque 90% do açúcar do seu corpo é absorvido aqui. Então, é ADM2. ADM2. Se você retira onde absorveu o açúcar, você não tem absorção mais. O açúcar vai passar direto. Qual é o fator negativo disso? Diarreia. É açúcar relaxante. Se você comer açúcar demais, você pode ter diarreia. E aqui, você sempre vai ter demais, porque o corpo não vai absorver. Então, vai passar direto. E a primeira pessoa que eu vi fazer essa cirurgia foi um jogador Romário. Né? Ele era até político na época. E assim, da noite pro dia, ele apareceu muito magro. Então, nós achamos que ele estava doente. Ele falou, não, é porque eu sou diabético, mas eu gosto muito de comer doce. E eu não estava conseguindo controlar o açúcar. Então, eu fiz a cirurgia de correção. Qual é o fator negativo disso? As outras coisas, todas que eram absorvidas no mesmo lugar com açúcar, não vai absorver. Por isso ele desnutre. Ele vai ficar desnutrido. Ele causa outra. Pois é, meu medo com bariátrica, da minha vida inteira, eu sempre desisti da bariátrica por isso. O medo de corrigir uma coisa e causar problema de outra. Principalmente porque eu não tenho comorbidade. Eu não tenho colesterol alto, eu não tenho glicose alta, eu não tenho pressão alta. Meu fator obesidade é estético. Eu sou gordo. Todo mundo não quer, né? Eu sou gordo, eu sou obeso. É estético o meu problema. E aí eu tenho medo de fazer a cirurgia e causar super desnutrições e outras coisas. Por exemplo, eu sempre brincava que eu tinha medo de virar e André Marques. André Marques foi ótimo na coisa variável. Virar e André Marques e acertar em Leandro Hassum. Leandro Hassum. Sempre parece verdade. Ficou fechado. E aí vem um negócio que é o seguinte, eu sempre penso que quando a pessoa vai fazer bariátrica é o seguinte, tem gente que nasceu gorda. É o caso de Leandro Hassum. Ele sempre foi gordo. Então, no momento que ele se vê magro, é estranho. Por quê? Porque o corpo não estava adaptado a aquilo ali. Ele nunca foi magro. É a primeira coisa. Diferente de André Marques, que era magro.
e que engordou ao longo do caminho. Por exemplo, você não lembrar mais da minha época, André Marques de Malhação. Tipo, garoto propaganda, bonitão, não sei o quê, mocotó, era mocotó, né? E Malhação, bonitão e tudo mais. Ele engordou depois. Então ele voltou ao que ele era antes. Leandro Rafa não, ele voltou porque ele nunca foi. Ele mudou no videogame naquele programa. Sim, na época que ele estava no video show. E, por exemplo, outra pessoa que eu vi que ficou bem, eu não sei bem aqui curso, é Solange Almeida. Eu sempre brinco que se mataram o outro e botaram essa outra no lugar, que é uma outra pessoa completamente diferente. Né? Quando comparo uma com a outra, são duas pessoas diferentes, completamente. Mas variado. É tudo. Tem uma mulher que é super famosa, agora já vi uma aqui como cebola crua, que ela é obesa e é dentro de Salvador. A tipicamente aquela com pimentão cru. E ela falou, vou cortar bem miudinho lá, assim, jogar na panela. Então, Cláudia. Cláudia oficial, alguma coisa. E aí, tá todo mundo agora, tudo é seu Dantas. Gente, quem é seu Dantas? Seu Dantas é o marido dela, ela não chama de marido nem nada, ela chama de seu Dantas. Ela fala assim, vou fazer um feijão aqui com bastante charque, do jeito que seu Dantas gosta. E aí ela bota 2 pedacinhos de charque desse tamanho, e taca de cebola, pimentão, tomate, e ela corta sem as toras. Tipo, um tomate inteiro, ela corta no meio e joga na panela. Pimentão, eu vou cortar bem miudinho, aí corta as coisas no meio e joga na panela. Vê assim que ela faz. Aqui não. Ela como servir. Ela vai como serviço social. E bariátrica, pega assim. E um dos grandes problemas que faz bariátrica é a facilidade de aumentar o consumo de álcool. Eu não lembro por quê, mas eu lembro que eles têm uma tendência muito maior. Vários tipos de tendências. Tem A gente tomar leite condensado, sexo, tabagismo, álcool e outras programas. são saldos sérios. O restante, parece que é compensação. Mesma fez, ela teve problema com álcool. Tipo, ela tem álcool, tipo, bebendo, aí, tipo, provavelmente usou agora. Mas foi um momento assim. Foi na pandemia, inclusive. Tipo, ela veio da bariátrica e virou todo mundo. É isso, tipo, ela veio da bariátrica antes da pandemia, tipo, meses antes, e viu a pandemia. Aí ela subiu. Minha prima fez no Belo no fundo. Só que ela não tá fazendo. Onde? A gente já tentou. A gente dá passar do seminário caindo. A unha caiu. Queda de cabelo é fato. Você vai fazer um negócio, tipo assim, visando estética, é muito melhor você focar na alimentação do que você ficar. Mas tem gente que eles mesmos não têm ideias. Eu sei, então. Eu acho que você tem que focar na sua saúde. Por exemplo, eu agora estou tentando correr atrás para diminuir o peso, porque eu sei que assim, hoje eu não tenho nada. Amanhã eu posso ter. Então, eu pensando no amanhã, não é nem no agora. Então, meu foco é esse especificamente. Mas eu não acho que eu preciso fazer uma redução drástica ao ponto de uma bariátrica. Esse é mulheres, só para você ter uma ideia, minha avó tem 24 netos homens. Dos 24, só eu e meu irmão não tinham 100 quilos com 15 anos. Os outros todos tinham mais de 100 quilos com 15 anos. Como é que eu fui de uma genética dessa? E tem algum tempo. Tá. Todo mundo sei. Mas, é a família de peso total. Minha avó tem 29 netos. São 11 filhos e 29 netos. Vivo dos 11 tem 7. Família é muito da isso. Não. E assim, por incrível que pareça, que morreram são os mais jovens. Meu tio mais velho tem 78. E o que morreu agora tinha 55. Os mais jovens foram que morreram. Ah, não morreram mais velho. Meio, assim. É porque tem de tudo quanto a gente. Família grande demais.
E aí, problemas de mais eu nasci com 5 quilos de 200. Aí você vai falar o que eu faço, gente. Estou matando. Mas é isso, passa. Mas não é criança. Mas aí você tem que trabalhar com as necessidades da pessoa e pensar na saúde, que é o que eu faço. Você vai fazer assim. É tipo a minha crise. Esse é que eu falo, o problema principal, que é, por exemplo, essa galera que vivia pregando essa história de body positive, body positive, né? Daquela menina que dançou com a Anitta, aquele Caio Caravela, body positive, que o corpo gordo é o corpo bonito. Nenhum tá mais gordo hoje em dia, todo mundo fez sua bariátrica. Tá É escala. ela, porque a que não foi bonita é ela, tá escala. Todo mundo correu atrás, porque chegou uma hora que a gente quer a idade cobra. A idade cobra, não adianta ficar pensando assim, não. E aí, pensar nesse jeito. Porque, por exemplo, 90% das pessoas que são obesas, elas têm hábitos alimentares muito ruins. A maioria tem hábitos alimentares muito ruins. Não é meu caso. A única coisa que eu era assim, que eu não era nem viciado, mas que eu gostava era refrigerante. E que hoje eu bebo em situações esporádicas. Eu também não sou hipócrita, assim, nunca mais eu bebo. Não. Estou numa festa, estou dirigindo, não vou beber bebida alcoólica, também não vou beber refrigerante. Ninguém me chama mais para festa. Não, cara, passo. Pois é. Aí eu vou comer uma cara de uma vez no mês. Por que não pode? Depois eu compenso de outra forma. Eu não tô nem vendo. Cotidianamente, não. Mas se eu precisar tomar e tiver zero, eu prefiro zero. Você quer melhor? Não. É uma alternativa. Aquela feita, você pergunta. Ah, velho, a gente Você fala que é muito legal. A Pepsi aqui todinha, aquela Pepsi Twist, irmão, é bem melhor que a Pepsi normal, é bem melhor que a Coca-Cola. A menos que isso eu concordo. A Pepsi Black é o mesmo sabor da Twist. Mas não botamos nada. Já foi pouco Ceará aí. Então, aqui, por exemplo, é uma foto de um exame real de uma pessoa, para vocês terem uma ideia. Então, a gente tem hemácias, hemoglobina, hematócrito, VGM, HGM, CHGN e RDW. Né? E aí está mostrando para vocês exatamente aqueles fatores que eu falei para vocês. Todos os 3 baixos e todos os 4 de baixo aumentados, que é a característica da anemia megaloblástica. Ela tem exatamente essa característica aí que eu estou falando para vocês. Então, observe que não é só ver o valor, é interpretar o valor do que ele está te dizendo. Sobre aquelas respostas que você quer. Deixa eu ver se eu botei outra situação. Ferropriva. Vão estar todos os 7 fatores em baixa. Se os 7 vão estar em baixa, obrigatoriamente aí eu tenho uma deficiência de ferro. Aqui sim, você pode empurrar o ferro na pessoa lá. Aí. Entendeu? Então, sempre que a pessoa der esses 3 fatores baixos, é anemia. Entendam isso. Isso aqui é uma anemia. Aqui é o tipo da anemia. É mais comum. É mais comum. E por que mais comum no Rio? Aí eles aliaram a questão de alimentação mesmo. Que a população não tem tanta consumação alimentícia. É mais ou menos isso, porque assim, a gente tem uma oferta de alimentos. A alimentação do brasileiro, ela tem uma oferta de vitamina B12 boa, principalmente aqueles que são carnívoros em geral. Então, ele vai conseguir a B12 dele numa boa, facilmente. Agora, ferro, depende do tipo. Depende da qualidade da refeição, depende de uma série de coisas. Já começa que a maioria tipo, consome muita salada, molhos, mais esses coisas. E aí, Tipo, você sabe que a salada não é nem para o ferro. A salada é pela vitamina C, que ela interfere na absorção do ferro. Que tem que ter aquela associação. Né? Sempre que comer uma fonte de ferro, tem uma fonte de vitamina C junto, que uma ajuda a potencializar a absorção do outro. outra coisa que impacta também é a questão de cafeína. Muita gente toma café depois no feijão. Aí atrapalha. Eu bebo pouco. Eu gosto também, mas como mentira. Inclusive, para deixar de beber líquidos no almoço, eu comecei tomando café junto com o almoço. Não, pera aí. Aí, com isso, eu comecei a deixar de ter vontade de beber líquidos durante o almoço. Aí
Hoje eu não bebo. Do café. Não, eu preciso de um café logo imediatamente depois do almoço. Eu preciso cochilar. Sim. Então, por exemplo, se eu estou aqui na faculdade o dia todo, eu termino de almoçar aqui, vou pro carro, deito ali no carro 15 a 20 minutos, acordo outra pessoa. Agora, se eu não fizer isso, eu sou a tarde inteira vegetando. Cochilando assim, ó, mal. Mas 15, 20 minutos, eu sou uma nova pessoa. Você pode A feijoada carioca, que o povo chama, né, a tradicional, que tem laranja, com a feijoada é muito disso. A política governamental que surgiu. Eu falo, meu Deus. Eu ia. Não lembrei. Lembrei que, por exemplo, uma das populações que tem o menor deficiente de ferro no Brasil inteiro é a metropolitana. Por quê? Quase isso. É pelo que a gente come com feijão. Salvador povoa muitas vísceras. E vísceras têm 6 vezes mais ferro do que a carne. Então, por exemplo, por isso que quando a pessoa tem anemia, o povo vai ficando no fígado pela quantidade de ferro. Moela tem muito ferro. Vai entrar ferro. Mas vísceras em geral, o Salvador come muito. Né? Por exemplo, ontem eu acho que eu até comentei com alguém sobre sarapatel, que eu odeio, mas o povo mata e morre com sarapatel. Né? Xixi de bofe. Gente, em nenhum outro estado do Brasil você vai escutar o povo falando de pulmão. Aqui é em Bahia. Você convida a gente, vamos lá em casa com um xixi de bofe. Bofado, meu Deus. Nossa, eu tenho uma para entender uma forma de luz. Foi mesmo. Foi. Eu nunca entendi essa vez. Eu. Só eu. Sabe, eu tinha uma situação. Aquela Sofia, né? Sofia não tem. Eu dei para a Sofia sair daí. Pois eu estou perdendo dessa vez. Eu sei que essa semana você teve com a Lola. Perdendo dessa vez. Mas eu queria desse aí. E para mim tratar carne, antigamente, hoje em dia não. Foi uma das coisas que a Covid me fez. Quando eu perdi o olfato com a Covid, quando ele voltou alterado. Então tem coisas que eu não sinto mais cheiro. Tipo carne fresca. Antigamente eu fazia bom pelo cheiro da carne. Hoje eu não faço. Não sinto mais o cheiro. Mudou. Mas manipular fígado, por exemplo, tirar aquela pele do fígado, é muito óbvio. Não, se pudesse eu comeria a fígado do simulado, podia ser mais. É chato. Mas tratar, Ela tá chato. tanto que quando minha mãe está aqui, eu tenho que ter fígado pelo menos 3 vezes, né? Para ela tratar. Ainda deixa o carro temperado e já pronto. Para mim, porque tem gente que bota no leite. Já viu? Para tirar o cheiro. E realmente funciona. Eu vou fazer isso. Tira o cheiro, realmente. Para quem tem problema com o cheiro, botar no leite funciona. Eu não boto porque, para mim, perde muito leite. Eu fico com dó de gastar o leite. Aí eu prefiro botar uma máscara, porque a máscara descartável é mais barata que o leite. Eu acho que está incluso. Se beber com limão. Enfim, mas é essa característica. Então, se for ferro viva, a gente tem essa característica. E aí vocês precisam lembrar que deficiência de ferro faz com que a hemácia fique pequena. Por isso que ela é chamada de anemia microcítica, por conta dessa característica em específico. Aqui um outro exame, ó, onde você tem... Aí já começa a complicar, porque eu tenho os fatores hematimétricos diminuídos, os outros 3 fatores diminuídos, mas o RTW alto. Ou seja, eu tenho uma concentração baixa, eu tenho uma coloração baixa dessa hemácia, eu tenho o número de células baixo, mas a distância entre elas está muito alta. E se você parar para pensar, é meio que lógico isso. Tá? Se a concentração diminui, a distância aumenta.
E RDW mede distância. Então, é uma outra característica. Então, tamanhos variados de hemácias geram um quadro chamado de anisocitose. Que é quando o RDW dá alto, mas todos os outros fatores vão para baixo. A gente tem essa característica. Deixa eu ver se eu botei aqui. Não. Mas só para relembrar, RDW vai medir a distância. Então, vamos supor, é a distância que tem de mim para vocês. Então, a RDW mede isso. Então, a distância fica muito grande entre a gente. E o número de alunos está baixo, a concentração de alunos está baixa, a coloração da gente está baixa. Então, está meio anêmico aqui e a distância, consequentemente, fica alta. Entendeu isso? Mas, professor, por quê? É isso que eu queria chamar a atenção. Por que que aqui, nesse caso, RDW deu baixo também? A distância está baixa. Porque aqui, nesse caso, com a falta de ferro, eu tenho a hemácia, ela está lá. Ela existe. Só que ela está muito pequenininha. Então, como ela está muito pequenininha, eu tenho várias dela. A distância não está pequena, a distância está boa. Está até baixa a distância entre elas, mas porque são muitas pequenas. Então, não é funcional. O ferro vai regular esse tamanho dela. Então, como o ferro não está presente, ela vai ficar muito pequenininha. Estando muito pequenininha, ela não consegue transportar o oxigênio adequadamente. Entendeu a diferença? Aqui é o leucograma. Para mim, é isso mais bonito. É o que eu mais gosto desse livro. Juro a vocês, eu acho que se eu fosse médico, eu seria infectologista. Amo a doença infecciosa, estudar doenças, coisas assim, eu fico fascinado. Principalmente HIV. Cada dia eu estou mais apaixonado por estudar HIV. HIV/AIDS. Eu acho que é um vírus que, para a gente que é nutricionista, faz muita diferença no meu trabalho. Você pegar um paciente com AIDS, né? Não é só que ele tem um HIV, ele tem AIDS, ele tem um sintoma. E você começa a intervir nele. Gente, é um paciente que, tipo assim, de hoje para amanhã, o peso muda pela intervenção nutricional. Então, a resposta do seu trabalho é muito rápida. Negativamente e positivamente. Se você estiver errando na sua dieta, ele perde peso esse ano. Vamos buscar melhores. Então, Essa questão de paciente ele é hipercatabólico. então o valor energético dele. Lá para cima. Por que isso? Isso vale para toda doença infecciosa. Toda doença infecciosa, ele é hipercatabólico. Por que ele é hipercatabólico? Porque você vai ter que estimular drasticamente a produção de células imunológicas. E eu faço células imunológicas a partir de quê? Proteína. Então, se eu não tenho proteína lá para fazer célula imunológica, eu vou quebrar meu estudo. Para fazer célula imunológica, eu preciso me curar. Eu preciso melhorar. Então, ele vai degradando o tecido para gerar resposta. Só que o HIV não morre. Então, por isso que ele vai se desnutrindo gravemente, né? Aquele cérebro. Não sei se você assistiu o filme de Ney Matogrosso. E aí, no filme de Ney Matogrosso, ele fala muito disso, né? O estereótipo que era da AIDS. Quem descobriu a AIDS no início dos anos 90? Era 90. Acho que era 90. Quem descobriu a AIDS no início dos anos 90 morreu em 6 meses. A sobrevida era 6 meses. O marido dele durou 3 anos. E era raríssimo que isso acontecia. Por quê? Porque o marido dele era médico e todo o tratamento que se descobriu na exterior, eles testavam nele. Ela justamente sobreviveu porque tinha uma grana que foi nos Estados Unidos. Milionário. Filho único de um dos únicos donos da Ação Livre na época. Ele tinha muito dinheiro. Só viveu por isso. E aí ele é hipercatabólico. Ele degrada tecido assim, drasticamente. Meu último paciente na Hospital das Clínicas, sabe qual era a densidade calórica da dieta dele, o FET dele? Porque, em geral, uma dieta normocalórica é de 20 a 35 quilocalorias por quilograma de peso. Se eu não me engano, é mais ou menos isso. Essa é a dieta normocalórica.
Meu paciente é 98 quilocalorias por quilograma de peso. Faça essa conta de quanto dá. É FET de 6 mil, 7 mil. Isso. O paciente chegava e disse, eu tenho muita fome depois. É esse que é o bom. Bora trabalhar. É esse aí que é o bom. Professor, como é que bate na comida limpa esse aí? Aí veio o meu segredo. Como é que eu fazia? Eu pegava a dieta literal. Sabe aquela que bota na sonda? Que o paciente toma. Quando o paciente está na dieta daquela, ele só toma aquilo. Ele não toma mais nada. Eu pegava uma dieta daquela, batia com fruta e oferecia nos lanches. Então eu tinha como se fosse 2 dietas sendo oferecidas. A dos lanches, que eram hiper calórico. Tinha lanche que não passava de 2.000 quilocalorias. Só líquida, né? Só líquida. Só líquida. Por quê? O paciente com HIV, ele tem muita coniríase oral. Ele tem afta tão grande na boca que ele dificulta ele mastigar. Ele engolir. Então, se for líquido, for pastoso, para ele é melhor. Então, eu batia com banana, com morango, com o que tivesse com gráfico. Eles gostavam muito de cupuaçu e graviola. Porque a dieta integral ela é ruim. Não sei se alguém já provou. Ela não tem um gosto tão bom. Ela lembra muito xarope. Então, para melhorar o sabor, eu batia com a fruta mais forte. Tipo graviola, tipo cupuaçu. E aí, tomava, tá? Só agora esse paciente, como se você fala aí, ele está no estado terminal. Não. Não, ele chega muito desnutrido. 28 quilos. 31. Chegava nessa situação para a gente. Porque eu trabalhava nas patas cínicas. Então, o paciente vai para as patas cínicas, ele é regulado para lá. Quando regula para lá, é na mão de São Pedro. Ah, mas você pegaria esse valor todo de 6? É. E eu briguei muito com os médicos. Porque os médicos ficam jogando comida fora. E eu tinha que provar para o médico que minha conduta estava funcionando. Com foto de fezes. Eu tinha que tirar foto das fezes. Eu tinha que comprovar que o que eu estava fazendo tinha feito. Então, por exemplo, o paciente meu, ele entrava no hospital com hemoglobina de 2. Vocês sabem a referência? 12, 13. Mas ele entrava com 2 de hemoglobina. Então, eu estou dizendo quem regulava o paciente era São Pedro. Assim. Na mão bateu lá. Muito mal. E aí, esse paciente de hemoglobina de 2, com a minha terapia, em 15 dias, a hemoglobina dele é para 9. Ele saía de 31 para 47 quilos. Como é que não está dando efeito? Está tendo resultado. E eu não gerava gastos extras para o hospital. Por quê? Porque a dieta que eu utilizava era uma dieta de sobra de outros pacientes. Porque, por exemplo, paciente com leito 20, ele tomava uma dieta integral, ele tomava 2 packs e meio. Um meio sobrou para fazer o quê? Para estar fora. Não tomava. Eu digo, não, isso aí você vai guardar para vir para a dieta desse aqui. E aí, fazendo assim, eu ia sair caçando dietas pelo hospital. Eu não gerava consultas. E o protocolo ficou. Eu fui embora, o protocolo ficou lá, o paciente não veio. Esse tipo de paciente, os pacientes mais difíceis pegou assim. Difícil não, um dos melhores. Foi mais lançado. Eu não estou dizendo, não é um paciente difícil. Quando você entende de exame, se você tem uma conduta boa, ele funciona super bem. Se olhar um exame e ver que a hemoglobina saltou, felicidade. Sabe para mim qual é o paciente mais difícil? Renal. Vocês não veem dieta 2. Renal é assim, não. Sabe você não se falou isso? É muito difícil, gente. Eu tive uma paciente renal que ela não podia beber água. Nunca. Quando ela estava com sede, ela estava me vendo na boca. Ela falou com uma paciente. Carne, de jeito nenhum. Mas que eu consigo fazer uma dieta com uma pessoa dessa? É muito difícil. Renal, para mim, é o mais difícil. Infecção, não. Principalmente quando estava com fome. E eu tinha muito paciente morador de rua. Então, o morador de rua chega lá, com 5 refeições, ele quer comer. Ele quer comer. Então, eu tinha muitos chatos. Tinha uma que dizia como quiabo. Ela morava naquele viaduto ali do Politeama. Não como maçã, não como quiabo, não como isso, não como aquilo outro. Tá bom, pode deixar. Mandava tudo. Chega lá comigo. Enfim, e eles tinham muita preferência por iogurte. E que depois eu prestei atenção, a preferência por iogurte era por conta da dificuldade de mastigar. O iogurte é mais fácil, é pastoso.
Deglute mais fácil. Então, como eu falei para vocês, essa aqui é uma das partes que eu mais gosto, que é a série imunológica do exame, e que ele vai te dar todos esses fatores aqui que vocês estão vendo. Então, a gente tem, por exemplo, bastones sedimentares, que é o total de neutrófilos, e quando ele está elevado, indica infecção bacteriana em curso. Então, bastonetes e neutrófilos altos é em que o paciente está com estado infeccioso. Agora, vocês também não precisam ficar histéricos e neuróticos como eu. Fiz qualquer exame, deu isso aqui alto, não morri. Tem alguma coisa grave. Não. Pode ser, por exemplo, uma amidalite. Isso aqui vai dar elevado. Então, coisa simples, eleva isso aqui. Isso aqui é uma resposta direta do seu corpo, então qualquer coisa vai dar interferência nisso aqui. Linfócitos elevados indicam infecção viral, aguda e infecções crônicas. Então, linfócitos, aqui, ele vai dar essa resposta de infecções virais, de um modo geral. E eosinófilos indica algum possível alergia ou infecção parasitária, que é eosinófilos aqui, que tem essa característica. E ainda tem a plaqueta, né, que vai dar uma resposta, um somatório de tudo isso aqui, de um modo geral. Por exemplo, vocês já viram que é muito comum um paciente com dengue. O primeiro exame que pede, mais rápido, é plaquetas. Manda fazer a dosagem de plaquetas para ver se a pessoa está com dengue ou não. Por quê? Porque se ela estiver com dengue, a eosinofilia vai dar mais alto, não é eosinofilia? Principalmente a eosinofilia e linfócitos. Vai dar muito alto, consequentemente aumenta muito o número de plaquetas. Então, eu tenho uma resposta direta. Entendeu? Eu sempre ficava me perguntando, porque quando eu tenho um dedo manda fazer plaquetas, não tenho nada no fígado, nenhum problema por conta dessa resposta. Eles têm uma medida indireta sobre isso. O que mais aqui? Aqui, se vocês verem, a gente tem linfócitos típicos e atípicos. Qual a diferença de uma coisa para outra? É porque, normalmente, os linfócitos típicos são respostas que seu corpo já conhece. Então, por exemplo, é de uma vacina, é de uma doença que você já teve. Então, são respostas conhecidas. Atípicos, ele não sabe o que está ali. Antes de vacinar. Antes de vacinar. Que ele atira para todo lado. Tipo assim, não sei quem está vindo ali. Você está no escuro. Aí você começa a atirar no escuro. Não sabe o que está vindo lá. Não se atira pedra, pau, tijolo. Você não sabe o que vem. Então, você atira para todos os lados. Os típicos não. Você está vendo, está no claro. Estou enxergando que está vindo aqui. Então, eu tenho uma resposta mais direta, especificamente, sobre isso. Beleza? Antes de falar disso aqui, deixa eu só mostrar uma outra coisa. Aí eu vou falar disso e dou uma parada para falar da PX. Não vou falar disso aqui mesmo. É porque no exame imunológico, eu também já falei. Você também vai encontrar esse três no seu exame. Que aí, a única diferença é que aqueles lá vêm juntos. Que a gente viu antes. Vem todos juntos. Esse aqui não. Ele pode vir separado no seu exame. Por exemplo, você fez o exame de... Qual é o nome daquela doença de gato? Gato é... Toxoplasma. É uma das que é estudada. No seu exame vai vir um tópico lá, ó, toxoplasmose. Dentro de toxoplasmose vai vir IgG e IgM. Então, a única diferença é que aquele lá vem todo mundo agrupado, e aqui, esses daqui vão vir por patologia. Aí vamos supor que Davi fez o exame de toxoplasmose, o exame de Davi deu assim. E aí, Davi, o que você faz?
Ah, pesado. Mata o gato, não. Vai. Não precisa. Agora é tarde. É que eu quero presente. Exatamente. Nesse caso aqui, eu no lugar de alguém faz o quê? Nada. Por que nada? Porque esse exame aqui está te dizendo que Davi teve toxoplasmose. IgI, IgG é uma resposta tardia. Ou seja, seu corpo guardou aquela informação. Então, você teve toxoplasmose, mas você não tem mais. IgM, eu sempre digo assim, G de geral e M de momento. Então, no momento, Davi não tem toxoplasmose, é negativo. Entendeu? Então, por exemplo, se você for fazer um teste de Covid imunológico hoje, o seu teste de Covid tem que dar sim. IgG positivo e IgM negativo. Porque você teve Covid ou você vacinou. Então, seu corpo tem a resposta. Mas você não está tendo Covid agora. Essa é a característica que a gente tem que ter. Por exemplo, eu fiz um exame de hepatite A, que chama, no exame de sangue, chama HBS. Meu HBS deu IgG negativo, IgM negativo. E aí, é preocupante? O que eu faço? Hã? Nunca teve, no caso, o senhor teria que procurar para o IgG ficar positivo, pode tomar a vacina. Exatamente. Minha preocupação é, eu já vacinei, mas minha resposta não está reconhecendo mais. Eu tenho que vacinar de novo. Eu já vacinei, né? Isso que é real. Eu tomei a última, são 3 doses de vacina. Eu tomei a última, acho que em fevereiro, por aí. E agora eu vou repetir para ver se o corpo guarda a resposta. Então, a vacina que eu tomei quando era criança, ele não reconheceu mais. Eu tive que tomar de novo para que, posteriormente, gerasse resposta positiva e aqui a resposta negativa. Ou seja, eu não tenho a hepatite A, mas eu também não tenho a resposta caso ela apareça. E lembre que a hepatite A pode ser transmitida por água, alimentos, falta de higiene, uma série de coisas. Então, hoje, tem que ter muito cuidado com a hepatite A. Porque, por exemplo, quem come fora de casa está sujeito a hepatite A. Você não sabe como é que a pessoa está lá. Com a vacina, não. A vacina você se preocupa. Mas, nesse caso, eu tinha que me preocupar. Só que como é que você vai saber se a vacina está dando certo ou não se não fizer o exame? Eu só porque eu fiz o exame. Se não, eu poderia descobrir quando eu tive hepatite. Meu amigo, ele passou na residência do hospital Sírio-Libanês de nutrição, foi fazer oncologia lá no Sírio-Libanês. E aí ele começou a ter muita diarreia. Muita diarreia, muita diarreia. Ele achava que era a água de São Paulo que estava fazendo mal para ele. E junto com a diarreia começou a ter febre de noite. E o rapaz, você está com alguma infecção, vai fazer logo o exame. E somado a isso, o olho começou a ficar amarelado. Falei, pode procurar um hepatologista que você está com hepatite. Impossível, eu já vacinei por ele. Isso é sintoma de hepatite. Eu aposto meu diploma de nutricionista se isso não é hepatite. Ele, não, que não é. Eu digo, meu filho, você é de clínica, pelo amor de Deus. Acorda com a vida, não negue. Porque acho que, no caso dele, ele sabia que ele tinha. Ele estava com medo de ter. Dito certo, não foi no médico, hepatite A. E aí tem que tratar, que não tem jeito. Eu ainda digo assim, agradeço a Deus que foi hepatite A, porque hepatite C não tem cura. Uma vez que você contrai hepatite C, nunca mais você tem cura. E eu estou na dúvida da B, se B tem cura. Não. Não, são coisas diferentes. A A é bacteriana, a B, se não me engano, é viral e a C é viral. A C eu tenho certeza que é viral. Aí a B eu fiquei na dúvida agora. Mas eu sei que normalmente a A tem cura. A B, eu acho que não tem cura e a C, com certeza que não tem cura. A C você tem que tratar, você tem que tomar um retroviral. É um medicamento para baixar a carga viral, para que esse vírus não ataque seu fígado. E você não desenvolva cirrose, pode vir a óbito. Um ex-prefeito da minha cidade,
morreu de hepatite C. Como é que ele contraiu hepatite C? Ele foi atropelado aqui em Salvador. No ano de 1993, ele foi atravessado do Iguatemi para a rodoviária. Naquela época não existia passarela, não era atravessado. E aí ele foi atropelado bem ali. E aí ele perdeu muito sangue. E aí no hospital ele recebeu uma transfusão de sangue. E a transfusão tinha hepatite C no sangue. Naquela época não. Não tinha nada, era aleatório, pra caralho. Quem quiser. Eu já doei sangue 3 vezes na mesma semana, lá no meu interior. E era de menor. Nunca fiz. Primeiro, que eu morava perto do hospital. Segundo, que eu era conhecido. Que o meu militar você não sai usando tudo na idade, né, velho? Eu digo assim, Ok? eu digo, esses são os seguintes. Não é nenhum. Como meu pai era doador. Hã? Você consegue fazer tudo em qualquer lugar. E resolve tudo. Resolve tudo. Por exemplo, eu precisava de uma cópia da minha certidão. Aí eu fui no cartório aqui, o cartório aqui não. Você só tem que ir pessoalmente para o cartório onde você foi registrado para poder fazer uma procuração pública no seu. Eu liguei para minha mãe. Mãe, vai lá no fórum. Beleza. Vê se não consegue lá. Na hora não pegou. E resolveu. Mas o que eu quero chamar a atenção é... Deixa eu começar a conversa agora. Mas tipo, galera, a gente pega o assunto, dá uma modelo e volta. Só que o cara Certidão vermelho. encaixa o assunto pra conversa. Foi da doação de sangue. E no interior o povo doa assim aleatoriamente. Meu pai é doador universal, que é o O. Meu pai é O negativo. Então o povo ia muito atrás do meu pai. Só que meu pai viajava. Então várias vezes eles foram atrás do meu pai e falaram assim, ele não tá. O filho dele não pode doar, não? Posso. Sei lá. Não. Sou B. Ia doar. Sua mãe é meio, então, né? Minha mãe... Se não fosse, eu era filho de outra pessoa. Meu pai podia ficar esperto aí que aconteceu alguma coisa aí no meio do caminho para dar errado. Você é igual, B também. Só meu pai que é doador universal. Apesar da gente doar sempre, eu e meu irmão, a gente doa de 6 meses certinho. A gente vai doar. Até porque, não sei se você sabe, se você ficar doando e você marcar lá que você é doador de medula, você tem isenção de concurso, você tem uma série de coisas que são boas para você não pagar. É só preencher o cadastro. Você acha que B, Hã? Eu não posso fazer isso. Bom, e só para a gente finalizar, falando aqui da plaqueta, né? A gente tem que são fragmentos de células responsáveis pela coagulação sanguínea. Então, você pode ter plaquetose, que pode gerar trombose, ou plaquetopenia, que pode gerar hemorragia. Essa terminologia NIA é pouco, ose é muito. Então, plaquetose, muitas plaquetas. E plaquetopenia, poucas plaquetas. Se eu tenho poucas plaquetas, eu posso ter hemorragias e vir ter problemas com isso. E muitas plaquetas, elas podem se aglomerar e fazer trombos, que aí a pessoa pode ter trombose. Não sei se vocês já ouviram falar, né? Mas, por exemplo, quando você tem um ferimento, abrir um buraco aqui na sua pele, o que fecha o ferimento são as plaquetas. Elas vêm assim por cima, ó, e vão fazendo um fechamento. Por exemplo, a casquinha da ferida é plaquetas formadas, que vão fechando aquilo dali. E quem produz essas plaquetas? Seu filho. Ele que vai gerar lá as plaquetas para serem formadas. Beleza? A gente ainda não... Eu ainda estou na metade dessa aula. Ainda tenho glicemia, função renal, função hepática. Muita coisa. Cheguei a gelar agora que eu olhei ali e falei, parece que não estava gravando.